Olá pessoal, bom dia. Estamos com mais um episódio aqui do Papo Tech. Hoje, novamente, com a Emily aqui me ajudando. Tudo bem, Emily? Vagas, Obrigado pela novamente. companhia de novo aqui, me ajudando nesse episódio. E hoje a gente vai falar com a Silvia Sanches. Ela é executiva, vai contar bastante da carreira dela aqui. Passou por EDS, pela Novelis também. E aí a gente vai falar um pouco de liderança e é isso aí. Obrigado pela presença, Silvia. Eu que agradeço pela oportunidade, fico muito feliz e lisonjeada de poder contribuir com essa maravilha que vocês têm aqui. Legal. Ô, Silvia, como é que você caiu na questão de TI, assim, e para a parte de liderança depois, né? Como é que foi a sua trajetória? Bom, vocês têm 3 dias aqui Temos. para eu A gente falar? tem, tá? Na verdade, eu estudei no ensino médio num curso técnico de eletrônica. E eu me apaixonei pelo curso, pelo conteúdo de eletrônica. E aí os meus professores me desestimularam, imagina a década que foi isso, né? Me desestimularam a seguir, porque eu pretendia fazer engenharia eletrônica, né? Então, eles me desestimularam porque consideraram que mulher não teria espaço, imagina, né? Isso Uhum. na década de 70, né? Para fazer, depois ter uma carreira em engenharia eletrônica. Então, o mais próximo que eu encontrei na ocasião foi matemática, com ênfase em processamento de dados, porque não existia ainda, né? Pelo menos na região que eu morava no ABC. Não existia um curso voltado Computação, para né? computação ou que fizesse analogia com eletrônica. Então, eu acabei fazendo matemática, só que na escola a gente tinha, na universidade, né, a gente tinha alguns treinamentos, obviamente, de linguagem de programação, visitas a centros computacionais e tinha na escola também as oportunidades de estágio, né? Eram publicadas em papel, obviamente, né? E aí aí que eu me interessei pela carreira. Várias colegas, assim, né, da própria escola se inscreveram e eu comecei na General Motors, Legal. na área de sistemas ou processamento de dados, que nem se Isso, usa é. mais esse termo, né? Então foi daí que eu comecei. Então foi quase que uma consequência da minha não entrada no ramo de engenharia Legal. eletrônica. E passou por tudo, por programação, análise estruturada. Como é que foi essa época? Exato. Então, É. é uma época bem diferente, né? Porque a linguagem de programação. E a gente não chamava de desenvolvedor de aplicação, e sim programador de sistemas. E aí eu tive um progresso meio que natural, né? Então, comecei como programadora, depois me tornei analista e, por fim, acabei ficando como líder dos analistas e dos programadores. E chegou um momento que eu decidi. Bom, primeiro, teve dentro da General Motors, a General Motors decidiu comprar a EDS globalmente. Porque a EDS prestava serviços para a GM, ou propôs uma prestação de serviços para a GM lá nos Estados Unidos, e pensando estrategicamente, a GM falou: não, então eu te compro e você passa a ser o meu braço de tecnologia. E a EDS deixou de ser uma empresa americana para ser uma empresa global. Legal. Então, casaram os dois objetivos estratégicos, né? Então, a gente transferiu, né, de crachá, eu diria assim. Então, eu deixei de ser General Motors para ser EDS. Só mudei de crachá, porque eu continuei trabalhando para a GM, especificamente na área bem feminina, né? De chão de fábrica, manufatura, prensas. Legal. Eu ficava bem no escritório que ficava em cima das prensas mesmo, né? E aí teve um momento na minha carreira que não é que eu precisei, eu optei por ir mais para a área de relacionamento. Então, eu deixei de ser técnica, isso já na EDS, mas trabalhando para a General Motors, né? Deixei de ser desenvolvedora para ir para uma área mais de relacionamento, de planejamento, de verificar quais as necessidades da área. Então, eu fiz uma carreira já diversa, né?
E dentro da EDS, depois, eu fiquei, acho que uns 15 anos ainda trabalhando para a GM, bem mais para a área de manufatura mesmo, chão de fábrica e tudo Sei. mais. A gente fazia integração com sistemas de automação e sempre dava uma briga, Tudo bem porque técnico, né? Os protocolos muito. de comunicação, né? Exato, exato. E na hora que dava um problema, nossa senhora, discutia-se mais tempo em ver quem era o responsável Do do que que a buscar a solução. solução, né? Legal. E dentro da EDS, então, depois de um tempo, então deixei de atender a GM e passei a atender outros clientes. A EDS tinha uma filosofia de contratos de longo prazo. E era o conceito, que nem existe mais, de full outsourcing. Então, a EDS tinha essa proposta de, quando firmasse um contrato com algum cliente, tomava para si a área de TI, porque tinha essa filosofia. Você cliente, não precisa da sua área de TI. Nós vamos ser a sua TI, né? Em todas as disciplinas, vamos dizer. Então, desenvolvimento de aplicações, de soluções, infraestrutura, segurança, desenvolvimento das pessoas. Então, eu passei por outros setores, que não só o de manufatura, né, automobilística. Então, eu tive a oportunidade de atuar em contratos de saúde, de hospitalidade, de cartão de crédito, financeiro. Então, com isso, meus outros 15 anos, porque no total eu fiquei entre GM, EDS e HP, eu atuei durante 30 anos. Pouquinho tempo, né? HP era em Alphaville, né, também? Ou era? HP tinha escritório Tinha em também, né? Alphaville, É. mas aí juntou, né? Na verdade, é assim, depois de um tempo, a GM vendeu a EDS, então ela se tornou uma empresa independente. Foi quando eu atuei nesses outros mercados, nesses outros contratos, e por fim a EDS foi vendida para a HP. Então, teve um choque de cultura e tudo mais, até porque a filosofia da HP é um pouquinho diferente do que a EDS pregava. E então, entre GM, EDS e HP, eu fiquei durante esses 30 anos atuando. E só por curiosidade, né? Por que eu fiquei tanto tempo também? Primeiro que era hábito na época, né? E segundo, é que a cada novo cliente, a cada novo contrato, que normalmente era de 3 anos, 5 anos, com margens ótimas, né? A gente mudava Começar de algo. local físico, Sim. mudava de time, mudava de cliente, mudava de liderança dentro da própria EDS. Então, é como se eu, a cada 3 anos ou a cada 4 anos, eu mudasse de emprego. Era essa a Legal. sensação que eu tinha. Porque era totalmente, assim, você se baseava nos aprendizados anteriores, mas era uma história nova, né? Era uma página nova, né? Então, para mim, esse é o conceito de ter ficado tanto tempo na mesma instituição. Legal. E a área, assim, de TI ou processamento de dados, como a gente está falando hoje, ela é conhecida por absorver profissionais de exatas de tudo, física, matemática, as outras engenharias também. Como que a matemática especificamente te ajudou Nossa, essa é uma nessa ótima trajetória, né? pergunta. Eu sempre gostei de exatas. Eu gostei, né? Uhum. Isso era o meu passado. E a matemática em si, ela tem muita lógica, tem muito raciocínio, tem muito questionamento, né? Então, na minha opinião, é isso que baseou, fundamentou a minha ida, a minha atuação, inclusive na área de tecnologia, porque o raciocínio lógico me auxiliou. Resolver problema complexo, tomada de decisão entre várias alternativas. Então, para mim, foi uma base bastante sólida
que eu aplico até hoje na minha vida, inclusive, né? Para eu tomar uma decisão, eu preciso avaliar as alternativas, fazer conta. Sem dúvida. Então, a minha vida é regida por isso. E eu nunca sei se eu mudei a minha vida pessoal em virtude da experiência profissional ou foi o inverso, né? Que talvez tenha tido uma aderência da forma como eu raciocino, que eu apliquei na minha vida profissional e na minha trajetória dentro da área de tecnologia. Tá bom. Legal. E aí, falando até da tua formação, né? A gente sabe que você formou mais de 200 líderes, isso não é para qualquer um, né? Um dia, quando a gente for grande, a gente chega lá, Pois né? é, Nesse né? número. E olhando, né? Qual foi o maior aprendizado, assim, de ver outros profissionais trilhando o caminho, né? Trilhando conquistas com a sua orientação. Acho que esse é o maior desafio, né? Sem dúvida. Liderar. Perfeito. Só para contextualizar. Tanto na EDS quanto na Novelis, eu tive essa oportunidade de atuar como voluntária, né? Ou seja, eu continuava com as minhas funções normais, o lojinha tinha que funcionar, e em paralelo a gente era voluntário, né? Para ter uma formação, então como facilitador, né? A gente recebia treinamento, eu viajava para os Estados Unidos, para a matriz, para eles passarem os conceitos do treinamento, isso tanto na EDS quanto na Novelis. E esse treinamento era de vários dias, e era sempre baseado na dinâmica do processo, porque, especialmente na EDS, que trazia novos líderes vindos das empresas clientes, era muito importante poder compartilhar com eles e instruí-los nos processos que a EDS requeria. Isso do ponto de vista técnico. Mas também tinha uma carga muito forte da parte comportamental. Então, compartilhar os valores, a cultura, a forma como fazer, porque não era só o que fazer, mas o como fazer. Então, nas duas empresas, eu tive essa oportunidade. Eu costumo dizer assim que o maior beneficiado era eu, porque eu sempre tive muita inspiração de conviver com essa liderança, porque eu acho que isso foi uma característica minha ao longo dos anos, né? Quando a gente tem, logo que eu vou falar por mim, né? Quando eu iniciei a carreira, eu achava que eu sabia tudo, que eu sabia onde eu estava tocando, que eu sabia os meus limites. Aí depois que você vai amadurecendo Não é bem e assim, você vai tomando posições de liderança, você verifica o quanto que você precisa aprender constantemente, né? Então, para mim, a maior contribuição pessoal foi o aprendizado que eu tive com todas essas diversidades de líderes em formação, né? Cada um vinha com um histórico diferente, mas no início, né, eu me lembro muito claramente, na EDS o treinamento era de sexta e sábado, alguma coisa assim. E as pessoas entravam já com muito mau humor, com a força do ódio, né, como se diz hoje. Nossa, e no sábado, porque pensava assim, eu vou ter que ficar um sábado inteiro aqui, né? Aí, quando terminava o treinamento no sábado, ninguém queria ir embora. Muito gratificante. Porque gerava, assim, uma sinergia e uma troca de experiências muito rica. Então, era muito gratificante ver isso. No caso da Novelis era diferente, era treinamento de um dia. E o conceito sempre foi muito interessante. Era, no mínimo, 2 pessoas para darem o treinamento. Porque aí uma complementa a outra, uma vai... E não cansa tanto, né? As pessoas que ficavam na sala de aula, né? De ouvir sempre a mesma voz, a mesma entonação. Então, para mim, foi uma experiência muito gratificante, realmente. Legal. Hoje a gente fala muito, Silvia, em alinhamento de tecnologia com negócio, né? Não é novidade isso, essa questão de pegar o time técnico e fazer ele olhar para os objetivos de negócio. Como é que você vê isso nos times que você atuou? E isso sempre foi um desafio, eu concordo com você, porque assim, por mais que se fale,
a tendência de um time técnico é se apaixonar Por tecnologia. pela tecnologia, pela solução, quer seja por histórico, porque eu já conheço esse fornecedor, ou eu já conheço essa solução, ou eu participo de um grupo que já adota, né? Uhum. E cada vez mais, assim, se no passado isso já era importante, hoje é muito mais, porque tem tanta diversidade de solução. Então, é muito importante esse alinhamento, quer seja com o objetivo, quer seja com a cultura. Eu vi vários casos assim de decidir por uma solução, implementá-la, na verdade, instalá-la, né? Porque a implementação em si acabou não dando aderência àquilo que a área de negócios ou o cliente precisava. Então, esse alinhamento é fundamental na minha experiência, é envolver a área usuária, envolver as lideranças também, e não basta envolver somente a liderança, tem que envolver também as equipes que vão atuar. Uhum. Porque se um dos dois não estiverem convencidos de que aquela é uma solução adequada, nenhuma, é minha experiência, pelo menos, não tem solução boa ou ruim. Tem a solução que mais se Sem adequa dúvida. para o objetivo de negócio, para o objetivo da área. E, no fim das contas, o que importa é o benefício quase que pessoal, né? Quer seja do líder da área para dizer, olha, depois que eu implementei essa solução com o apoio da área de tecnologia, nossa, eu consegui esse tal resultado. Então, é importante também definir os papéis. Então, nesse alinhamento que você mencionou, minha experiência, quanto antes fizer esse envolvimento e o quanto antes definir os papéis e fazer essa toada regular, né, de acompanhamento, como que é aquele clichê, né? Começar pequeno, mas pensar grande. Isso. Então, na minha opinião, esse alinhamento esbarra nesses conceitos, nessas práticas. E quais práticas você acredita que ajudam a construir times autônomos, né? Mas ainda assim alinhados com a estratégia das organizações? Eu tenho uma filosofia, eu gosto muito de ser transparente. Então, pelo histórico dessa vivência que eu tive na EDS, eu sempre procurei compartilhar o que eu estou fazendo, desde pensamentos, estratégias, lógicas, decisões, assim como até arquivos. Eu não gosto de ter um arquivo comigo, eu gosto de bases compartilhadas. Legal. E logo no início era precário isso. Isso. Hoje a gente tem várias alternativas, né? Tem plataformas colaborativas, então eu tenho pavor de quem retém um arquivo ou um conhecimento consigo. Sim. E isso era bem comum no início da minha carreira. Cultural, né? Muito. Talvez só brasileiros, eu não sei dizer. Porque na época eu não tinha tanta exposição, né? Mas tinha pessoas que aguardavam realmente o arquivo consigo mesmo para que gerasse uma dependência desse conhecimento. Tem que buscar essa pessoa para descobrir como é que funciona e tudo mais. Eu sempre tive pavor disso. Então... Mas você sabe que você está falando no passado, tá? Desculpa te interromper, mas isso também em tempos atuais ainda existe. Recentemente eu tive uma experiência onde eu entrei na empresa e a pessoa responsável, ela demorou 30 dias. Foram literalmente 30 dias para conseguir qualquer informação sobre a área e sobre o cliente. Então, você vê recente, há um ano e meio atrás, eu precisei de 30 dias, muita resiliência para conseguir entender. Então, resiliência foi muito gentil da sua parte, né? Sendo educada, né? Mas é verdade, né? Resiliência mesmo para conseguir destrinchar. Então, acho que você está trazendo uma realidade do passado, mas que não com tanta frequência e intensidade, mas hoje, às vezes, ainda se mantém. Você tem toda a razão, porque eu também enfrentei isso em tempos mais recentes.
mas eu acho muito desatualizado, Yeah. assim, eu acho... E esse apego, quer seja informação, arquivo, estratégia e tudo mais, é só prejudicial, tanto para a própria pessoa, quanto para a empresa, quanto para o departamento, né? Então, quanto mais a gente compartilha, primeiro, a gente tem a oportunidade de testar se o caminho que a gente está escolhendo é válido, e segundo, que a gente contribui com o desenvolvimento de outras pessoas no mesmo conceito, na mesma estratégia, na mesma direção, né? Então, eu sou super a favor da transparência. Eu acho que às vezes eu erro a mão, porque eu compartilho até demais. Já recebi alguns feedbacks dessa natureza, mas eu prefiro ainda errar pelo excesso de informação a ter que correr o risco de não ter informado algo que eu já sabia e que pode ser útil para que esses times sejam autônomos, mas de acordo com uma diretriz, né? Então, eu acho que a libertinagem não cabe em nenhuma corporação, vamos dizer assim. Mas a liberdade, a autonomia, você se sentir dono de verdade, isso faz com que gere assim, produtividade e eficiência numa escala, para mim, de muito mais eficiência, muito mais brilho, né? Legal. Isso é uma cultura de colaboração, né? Você mesmo defende que cultura não é algo abstrato, né? Como é que o pessoal de tecnologia, na área de tecnologia, pode ser propulsor dessas ideias numa empresa? Nossa, esse é um ótimo ponto, porque a tecnologia, ela acaba permeando todos os setores, quer seja da empresa onde atua, quer seja dos clientes. Porque dificilmente você vai definir uma solução que não olhe o todo, que não olhe o ecossistema, que não olhe a cadeia. Porque a própria tecnologia Sim. necessita disso, né? O conceito básico de processamento de dados original era: entra alguma informação, ela é processada, moída, dividida, direcionada e gera uma outra informação. E então, assim, quem provê a informação pode ser um departamento ou o próprio departamento, e quem recebe pode ser o próprio departamento ou um outro departamento. Então, quanto mais você tiver essa clareza de qual solução você vai escolher, tanto melhor para você atingir o benefício. Então, eu estou remetendo à questão do alinhamento. Não faz muito sentido você, uma pessoa que trabalhe na tecnologia, pensar somente na caixinha do processamento. Tem que pensar no todo, no ecossistema, na cadeia de valor. E não é fácil isso, porque quanto mais a pessoa for especialista, e eu não estou pré-julgando aqui, mas tem uma tendência de se proteger dos ambientes externos e focar naquilo que a pessoa é especialista. Então, vai muito mais do convencimento. É mais confortável, né? Com certeza. Com certeza. Para quem. E eu já fui técnica. Então, assim, eu não queria reportar problemas, eu queria eu cuidar. Então, eu não tenho que dar satisfação para. Olha, mas que pretensiosa, né? Pois é. Achando que, não, quem domina essa tecnologia aqui sou eu. Eu já fui assim. E aí aprendi a duras penas que tão importante quanto você dominar a tecnologia é você entender o contexto. E aí tem que prestar contas, tem que reportar. E eu aprendi a duras penas, né? Sim. Então, eu procurei, na minha liderança, exercitar esse conceito, trazendo as pessoas para um contexto um pouco mais amplo, né? Então, sabe aquela analogia da pessoa que está construindo uma igreja e que alguém pergunta: ah, mas o que você faz? Ele tem duas alternativas. Fala: ah, não, meu trabalho aqui é colocar um tijolo em cima do outro, né? Uma outra pessoa pode falar: não, eu estou construindo um templo, e eu não estou fazendo apologia aqui, né? Mas estou construindo um templo para as pessoas virem, poder buscar iluminação, orientação, desabafo. Então, quando a pessoa entende o contexto, faz muito mais sentido o trabalho de pôr o tijolinho, né? Sim.
E até falando da sua vivência, né? De contexto e cultura lá fora, o que você entende que poderia ser praticado aqui no Brasil que hoje não é, olhando, né, tanto a liderança e tecnologia? O que eu observo, né, de diferença, eu, pelo menos vivenciei, são dois aspectos fundamentais, né? Um é a cultura do erro. Eu sinto que o Brasil está evoluindo, e eu estou falando genericamente, mas das empresas pelas quais eu passei, né? Não existe muita abertura para errar. E o erro acaba sendo indiretamente punido, quer seja no momento ou quer seja posteriormente. As pessoas acabam recebendo uma tag assim na testa, né? Esse daí já cometeu algum erro. O que eu vejo em outras culturas, como eu sempre trabalhei em empresa multinacional, eu tive muita exposição com outras culturas. Então, eu observei que em alguns países existe até quase que não um incentivo para errar, obviamente, ninguém gosta de errar, mas o erro é tratado como inovação, como coragem, como troca de informações. Então, é quase que não é elogiado, mas é muito mais tolerável, né? Então, eu acho que essa cultura do erro, do testar para depois continuar e aprimorar, ainda pode ser melhor desenvolvida. E o segundo, que é o que a gente fala muitas vezes, é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. O Brasil ainda tem essa característica de não ser produtivo, de não ser eficiente, talvez pela forma como a gente trabalha, talvez pelo nosso raciocínio, talvez até pelas questões de regulações e tudo mais. E enquanto que eu noto, principalmente em países como Estados Unidos e alguns países da Europa, é muito mais respeitada a questão da vida pessoal. Então, se a pessoa tem um compromisso, eu vivenciei isso várias vezes. Eu marcava uma reunião com algum executivo, tal, e ele falava: não, esse momento eu não posso porque eu vou assistir uma apresentação da minha filha na escola, porque ela ainda é pequena e eu não quero perder esse momento. Coisa que aqui no Brasil, pelo menos do Era mal tempo, visto, né? era muito, né? Hoje, acho que depois, é triste falar isso, mas pós-pandemia, existe um pouco mais de flexibilidade, né? E, de novo, eu lamento pela pandemia em si, não estou fazendo aqui um elogio, né? Mas eu acho que esse conceito de você cuidar um pouco mais da sua vida pessoal, da sua saúde mental, né, que vem se falando bastante hoje em dia, está mais aceito, né? Mas isso já era uma prática nos outros países com quem eu tive contato, pelo menos, né? E não países latinos, porque acho que a cultura do latino, em geral, se esforçar muito em detrimento da vida pessoal. Enquanto que talvez organizações mais maduras ou mais acostumadas com o mundo corporativo já tenham nascido dessa forma. Então, é algo que... Então, assim, são esses dois aspectos que eu vejo que o Brasil ainda tem oportunidades, eu diria, de considerar. Silvia, você passou por, assim, como eu, pela bolha .com e vários hypes de tecnologia ao longo do tempo, né? Como é que a gente trata essa questão do que vai ser? A gente está falando de IA agora, que traz resultado, mas também tem o seu espectro de hype. Como é que a gente trata isso no dia a dia para conter a ânsia dos times de TI? E eu não diria que só dos times de TI, mas sim das áreas solicitantes, né? Sim. Porque, minha opinião, né, e eu avancei isso ao longo dos anos, a tecnologia deixou de ser o conhecimento específico da área de tecnologia. Ela passou a ser permeando assim diversas áreas, né? Então, em cada departamento, em cada empresa, tem a sua pessoa de tecnologia que não necessariamente fique no time de TI. Então, eu pessoalmente, né, eu sempre fui meio late adopter. Eu gosto de inovação, eu gosto de saber das novidades, mas para eu decidir, primeiro eu preciso me basear
no alinhamento, como você mencionou anteriormente, no custo-benefício, em quais experiências dessa determinada solução já foram comprovadas. Então, e eu trabalhei em empresas ou clientes que tinham essa filosofia também. E, de novo, a minha experiência sempre foi em mundo corporativo, que eu sei que é bem diferente de empresa menor, de empresa genuinamente nacional, de startup. Eu tenho consciência desse conceito. Mas no mundo corporativo, antes de adotar uma solução, a gente passa por várias etapas de validação. Uhum. Então, eu não estou dizendo que se isso seja bom ou ruim, Sim. porque tem todo esse conceito de inovação que talvez seja um bloqueio se você passar por todas as etapas. Só que quando a gente fala em corporação, normalmente representa um investimento bem representativo. Então, antes de tomar uma decisão de um determinado investimento, e quer seja de dinheiro, quer seja de alocação de pessoas, porque não existe solução, por mais que esteja cada vez mais automatizada, sempre precisa de alguém para liderar, para depois acompanhar, para depois implementar, validar e tudo mais, né? Então, eu sempre baseei nesses pré-requisitos de validar o custo-benefício, o retorno, as experiências anteriores, ao invés de sair adotando por si só porque, como que a gente costuma falar, né? O executivo foi jogar golfe e ouviu que o seu colega de golfe falou, não, aqui na minha empresa eu já instalei isso e aquilo. Como que você não instalou ainda, né? Então, é importante essa conversa, esse diálogo, essa troca de informações para solidificar a decisão. Muito bom. E a questão a gente fala muito hoje, inclusive com gerações novas, a questão de propósito, né, Silvia? Uma geração que é mais drivada por propósito e não só pelos benefícios que a gente tinha no passado. De qualquer forma, isso ajuda também no engajamento. Como é que você vê essa parte de motivação? Como é que isso se conecta com a companhia? Não, excelente, porque eu acho que a gente não falava disso, talvez ficasse imbuído, mas né, na última empresa que eu trabalhei, justamente esse treinamento de liderança era muito focado em propósito, porque especialmente empresas B2B, né, que não tem tanta exposição com o público, com a audiência, né, com as pessoas no dia a dia, nos consumidores, fica bem difícil você identificar um propósito, porque para todos os efeitos é gerar lucro para a empresa, para poder reinvestir, quer seja em tecnologia, quer seja em desenvolvimento. Mas quando você, de novo, fazendo analogia com a construção do tijolinho, né? Quando você sabe qual a estratégia final da empresa e com esse propósito, tanto mais você pode compartilhar esse propósito e ver o quanto que ele se alinha com o seu objetivo pessoal, com o seu desenvolvimento. Então, e eu experimentei muito isso. E, na verdade, não de agora. Eu me lembro muito claramente de uma moça que era programadora, né? E que tinha uma carreira brilhante e promissora. Em determinado momento, ela falou: eu não vejo sentido em continuar nessa carreira. Eu prefiro me dedicar à história. Eu fiquei com uma cara assim, eu falei, gente, como assim? Você tem todo um planejamento aqui, eu preparei você, eu vislumbro você como uma excelente programadora, uma excelente analista. Soou como uma ingratidão, uma ofensa, né? Total, porque eu não tinha maturidade na época, né? E depois de muitos anos eu falei, gente, não faz sentido o que eu orientei para ela. Ao invés de eu dar o apoio, eu como líder errei, né? Mas nem assim ela deixou de perseguir o propósito dela. Ou seja, já existia isso, só que não era bem visto, né? Provavelmente. E hoje é ao contrário. Eu vejo muitas empresas se preocupando, a alta direção, né, se preocupando em compartilhar o propósito, para que as pessoas se sintam
confortáveis ou não, que tomem a decisão para ver se aquilo é alinhado. Tem um estudioso lá, né, o Simon Sinek, que fala muito do why, né? Então, o propósito, na verdade, eu numa empresa que eu trabalhei por 1 ano, mais ou menos, a gente lia muito as palestras, assim, atendia às palestras dele, lia o livro, justamente para a gente saber que o mercado de tecnologia era tão competitivo para aquele ramo, era equipamentos de Wi-Fi, de transmissão de dados, ou seja, totalmente commodity, né? Mas se a gente conseguisse identificar o porquê determinado cliente estava comprando a nossa solução, tanto faria mais sentido para que os técnicos elaborassem uma solução adequada e dessem a manutenção e o suporte necessário. Então, eu sou super a favor de deixar claro o propósito, porque não adianta só fazer a apresentação, você tem que praticar no dia a dia, né? E fazer com que a pessoa identifique e faça um autoconhecimento, uma autorreflexão, para ver se de fato está alinhado com os objetivos da empresa. Isso é legal. Inclusive, só um ponto, a gente vem conversando muito sobre isso com outros executivos, sobre o propósito, né? Estar alinhado. E a gente observa que essa geração, ela tem um pouco de dificuldade, uma boa parte de estar alinhado aos propósitos, quanto uma outra parte só, de fato, quer entrar se o propósito estiver alinhado à vontade dela. Então, mas eu vejo como um percentual até um pouco maior agora, onde as pessoas, antes de entrar em qualquer lugar, ela tem avaliado muito bem se aquele propósito condiz com aquilo que ela acredita e os resultados têm vindo de uma forma muito diferenciada e melhor, na minha visão, né? E aí, só para eu também pronunciar corretamente, é MCO? MCIO, né? MCIO Brasil. Isso. Hoje você tem se dedicado, né, a MCIO Brasil, né, e como uma voluntária conectando ali a liderança de mulheres, né, em tecnologia. E eu queria entender com você como você enxerga essa atuação voluntária sobre o futuro da liderança, né, tech. Quando a gente olha para esse movimento, falei certo? O que essa atuação voluntária te mostra sobre o futuro da liderança tech? É muito gratificante conviver. E assim, o meu histórico, o meu passado, não era de convívio com mulheres, naturalmente, né? Porque se eu Começou no chão de fábrica lá. se eu comecei fazendo curso de eletrônica no ensino médio, depois comecei a trabalhar no chão de fábrica, em automobilística, né? Por fim, eu trabalhei nessa multinacional de produção de alumínio, que era fábrica também, né? Então, assim, o meu convívio sempre foi com homens, mas miscigenado com mulheres. Então, eu não tinha toda essa visão do quanto que a mulher representa da forma assim, como forma de contribuir com a diversidade. Eu me considero privilegiada porque desde o início da minha carreira eu sempre tive convívio com pessoas diversas, diferentes de mim, né? Eu diria em termos de gênero, raça, enfim. E com isso, trabalhar como voluntária nessa associação, a gente convive com mulheres incríveis que ainda tem que se provar, né, no mundo corporativo. Você pensar que a tecnologia é preferencialmente masculina, até que aqui a gente está misturado bem, né? Mas, assim, no geral, sempre tem participação mais masculina. As meninas, tipicamente, têm receio de entrar na área de tecnologia, porque ou não acham que seja conveniente, ou não acham que tem capacidade. Então, a MCIO é uma associação voluntária, né? A gente divide em vários pilares. Então, tem pilar de formação de meninas em situação de vulnerabilidade, tem pilar de empreendedorismo. Então, por exemplo, uma executiva, uma profissional que deixou a área de tecnologia e passou a empreender, então tem um apoio ali. Tem um pilar de transição e evolução.
Então, pessoas que estão ou buscando outras oportunidades ou que estão em transição de carreira, que a gente gourmetizou, né, na verdade. Quando a pessoa está fora do mercado, a gente hoje chama de transição de carreira. Mas tem todo um apoio, colaboração. Tem um pilar que chama eventos, que é esse que eu escolhi. Legal. Que tem muitas empresas que gostam e tem no seu portfólio, tem nos seus objetivos estratégicos, fazer um evento de tecnologia somente dedicado a mulheres. Então, a gente tem toda uma política, a gente tem todo um critério para que esses eventos sejam de valor tanto para a empresa que está nos buscando, quanto para as mulheres que estão participando, né? Tem um pilar de docência. Então, tem muitas profissionais que, depois de um certo tempo, optam por atuar em faculdades, MBAs, universidades. Então, são diversos pilares, sempre de participação voluntária, e que o grande objetivo é fomentar realmente a participação feminina, e tem vários estudos, né, de mostrar o quanto que essa diversidade contribui para o resultado financeiro da empresa, né? Porque, assim, não adianta a gente ser hipócrita, né? A empresa precisa ter a lucratividade, precisa ter o resultado financeiro, e essa contribuição de perfis diferenciados tem vários estudos que comprovam que isso acaba dando mais resultado para a própria empresa, para os clientes e tudo mais. Não só a questão da imagem, mas inclusive resultado de lucratividade. Legal. Legal. Silvia, a gente já está encaminhando para o final, mas eu queria te perguntar como é que você vê a questão de quem está entrando na carreira de TI? Vamos falar de tecnologia, independente de ser homem ou mulher. O que é importante ali no começo e depois para os primeiros passos, igual na sua trajetória, para a liderança? Excelente. Bom, eu acho que tem que começar com conhecimento técnico, realmente. Tem que se apaixonar pela técnica. Pela técnica, na minha opinião. E hoje eu considero que está muito mais facilitado isso, porque além da formação acadêmica, tem diversos institutos, diversas empresas que fornecem vários treinamentos de qualidade e de forma até gratuita. Então, as grandes corporações fazem esse tipo de abordagem justamente para fomentar esse conhecimento técnico. Então, precisa gostar, né? Também precisa ter muita resiliência, como você falou, porque nenhuma solução vai ser perfeita. Então, vai ter problema, sim, vai ter que se acostumar a trabalhar fora de horário. Pelo menos a minha experiência foi essa. Por muitos anos e até muito recentemente, tem muita chance de... Óbvio, a gente não implementa uma solução para dar errado, mas pode acontecer. Então, é importante a gente ter essa consciência logo no início para saber que pode acontecer, sim. E para depois combinar, caso seja uma aspiração, ir para uma carreira de liderança, tem que, na minha opinião também, né, praticar muito a escuta ativa e genuína, praticar muita empatia. Tão importante quanto conhecer tecnicamente é você escutar a dor, quer seja... E eu sei que a dor parece um clichê, né? Mas é importante entender aonde que essa área usuária ou esse cliente está precisando de ajuda e tentar se colocar no lugar dessa área, né? Então, sentir como se o problema fosse seu e como que você resolveria. Tão importante quanto você ter conhecimento é você oferecer esse tipo de apoio, esse tipo de suporte quando alguma coisa der errado. E eu também vivenciei isso, que o protagonismo é muito importante de você se posicionar, mas com humildade, né? Sabendo que você tem muito ainda a aprender, porque tem tantas opções, tem tantas alternativas, e é importante dar os méritos para quem contribuiu realmente, quer seja a área de negócios, quer seja o seu time. Então, pelo menos para mim, é muito fácil reconhecer o trabalho de cada um, a contribuição de cada um.
Então, fica prazeroso quando você assume esse papel de líder que valoriza e reconhece em público, né, o papel de cada um. Essa é a minha recomendação. Uma aula. Muito bom, né? Foi proveitoso. Para mim, uma aula. Eu estou exatamente nesse momento falando de liderança e ouvindo também de uma pessoa que eu considero, né, uma líder não só no dia a dia, né, como head da área ao qual eu estou, mas também uma líder de vida. O último feedback que eu recebi dela tem muito a ver, inclusive, com tudo que você colocou. Então, mais uma vez, reforçando qual é o caminho correto para a gente alcançar e ser um bom líder, né? E você falou uma palavra, o feedback não é muito natural da nossa cultura também. Então, é muito importante fazer o feedback sobre a atuação e não sobre a pessoa. Exato. Então, quanto mais a gente se focar no resultado e na forma como esse resultado é atingido, tanto melhor o feedback para construir uma relação de confiança. Sim, né? eu tinha uma sensação de que ser líder, eu acredito que existem 2 tipos de líderes, né? Aquele que de fato é um líder nato, ele nasceu para ser, e aquele que vai se esforçar e vai, né, batalhar muito para também ser um líder e vai ser um ótimo líder. Mas eu tinha uma concepção errada de que quando você tinha uma característica de ser líder, você só precisava ser, né? Já nasci, eu tenho essa característica e isso me basta. Quando não, né? Eu sempre recebo feedbacks de que eu tenho uma característica de liderança. Porém, a minha área, abrindo só um parênteses, ela é uma área muito individual. Ela detém, né? O comercial, ele detém dos seus resultados, ele detém da sua capacidade, do seu esforço. E você entra nesse lugar e quando você se vê com uma possibilidade de talvez liderar, você percebe que você está muito distante, porque o líder ele não pode ter nenhuma dessas características, né? O individualismo, ele tem que praticar a empatia, e aí é um desafio você virar essa caixinha e dizer, ok, eu preciso olhar para o lado, né? Então, enfim, foi uma aula poder te ouvir e entender qual é o caminho correto a ser seguido. Excelente, obrigada. Que bom. Obrigado, Silvia, novamente pela disponibilidade. Que agradeço. Foi bem proveitoso para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando troca de experiências e contribuindo com essa conversa. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado a ele também. Obrigada, Gus. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até.